Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, durante muitos anos eu acreditei realmente na existência de direito enquanto justiça, no Estado democrático de direito, na necessidade de se utilizar o direito como forma de justiça social e equidade. Eu realmente era um curioso na investigação da natureza do direito quando eu era estudante de direito há mais de 20 anos. Tem uma obra até que eu adoro muito, é a do Miguel Reale, Filosofia do Direito. Esta aqui é a segunda versão, a segunda edição que eu li. A primeira vez em que eu tive contato com esta obra foi dividida em 2 volumes, o papel era grosso, as letras eram bem maiores, e depois isso aqui me chegou às mãos, essa nova edição. A primeira leitura foi feita em uma obra emprestada da biblioteca onde eu estudava. E essa aqui é a minha, está comigo há talvez, eu acredito que 14, 15 anos. Também aprecio muito o trabalho do Goffredo Telles Júnior como um filósofo do direito, uma grande relação que havia entre Miguel Reale e o Goffredo Telles Júnior era a associação de ambos com o integralismo brasileiro. Eu demorei muito tempo para compreender, né, que na verdade direito não tinha nada a ver com justiça e que o direito sequer existe. O que existe em uma fajuta democracia liberal que nos foi imposta de uma forma realmente totalitária, mas tudo travestido de democracia, são deveres. Na verdade, o que nós temos é deveres. Quando você chega em um supermercado e ali você tem uma fileira de vagas para idosos, outra para gestantes, outra para autistas, outra para qualquer outra coisa, portadores, né, de necessidades especiais que não sejam autistas e tantas vagas assim, e no final só sobra um pouquinho para a maioria das pessoas. Então você percebe que você penalizou aquela maior parte da população, né, com os deveres de fornecer aos demais vagas com melhor acesso, vagas de estacionamento privilegiadas, enquanto você, na correria do dia a dia, para trabalhar, para pagar impostos, para sustentar pessoas, você não tem talvez nenhuma vaga que lhe sirva. Às vezes você desiste de ficar naquele supermercado porque você não vai ter onde estacionar o seu carro. Esse exemplo do supermercado é um exemplo meio bobo, mas a gente deve aplicar a tudo na vida. Quando você paga caro por um carro que está ali, né, entupetado de tributos, é porque você está cobrindo o que houve de subsídio para que pessoas com determinados benefícios fiscais pudessem comprar aquele mesmo carro com a diferença de preço muito grande. No final das contas é aquela coisa, você dá um direito a João, então aos Josés você dá dezenas de deveres a vários Josés para fingir que as coisas estão funcionando, que o Estado está fomentando direitos. Em resumo, o direito enquanto justiça é apenas uma ficção e outra ficção chamada democracia liberal. Nesse ponto também no campo da filosofia, eu acredito muito quando Hans Kelsen, em sua filosofia pura do direito, reduziu o direito à norma jurídica. O que é o direito? É que é a norma jurídica. Ele teve que legitimar intelectualmente o Estado bigodista, porque o Estado bigodista estava de acordo com a lei, estava executando a lei da forma como deveria ter sido executada. Ela foi criada para aquela finalidade. E intelectualmente, mesmo ele sendo judeu, ele acabou legitimando esse sistema, porque ele reduziu o direito na justiça, mas a lei. E no fundo ele não estava errado. Na verdade é isso. Essa ilusão de direito, dentro dessa ilusão de democracia liberal, é apenas para que a gente viva sufocado com uma enxurrada de deveres. Há pouco tempo eu falei aqui, por exemplo, da questão de aposentadoria, né? Do aspecto da aposentadoria privilegiada das mulheres em detrimento dos homens, que não é normal e ainda se acha que é normal que eu, por exemplo, eu tenha que trabalhar mais do que uma amiga minha que teve uma infância e uma adolescência de riquezas, que se casou com um homem muito bem de vida,
que possui babás e empregadas domésticas. Então, por ela ser mulher, ela tem direito a uma aposentadoria privilegiada, quando ela não teria nenhuma motivação fática, né, para poder, nenhum fato gerador para que isso devesse ocorrer. Mas no Estado moderno a gente transita em ficções onde a gente pega um telefone celular, no computador, um feed de notícias, uma rede social, e todo mundo ali falando de direitos, né? Hoje em dia se tem muito advogado blogueiro. Aí, doutor, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo, eu tenho direito àquilo outro. Todo mundo quer direitos, né? E a única tranquilidade que eu tenho em relação a isso é porque eu tenho o conhecimento, e algumas pessoas não têm, de que esse estado de bem-estar social mantido a forceps é uma expressão que eu gosto muito, ele irá colapsar. Em breve colapsará tudo, porque não tem como se manter um estado de direitos sem fim, né? São direitos aí sem fim, quando uma pequena parcela da população já está sufocada de tantos deveres para manter esses direitos. É muito complicada a criação de direitos. Eu tenho muito medo quando se fala em mais direitos. Vamos criar uma lei para prever o direito disso ou daquilo. Os tribunais começam a se movimentar prevendo algum direito. Quando você diz que Maria tem direito a isso, é porque várias pessoas têm isso aqui de deveres que devem ser exercidos para que Maria exerça um determinado direito. Mas enfim, feita essa introdução sobre o direito, o que eu penso do direito, né, o que eu penso, o que é o direito, que o direito não tem nada a ver com justiça. Nossas casas legislativas não produzem justiça, produzem normas jurídicas, meras leis, e nossos tribunais também, com ativismo aí criativo judicial, também não estão promovendo muita justiça, estão apenas seguindo essa esteira das casas legislativas, né? O político ele tem que se destacar com esses discursos tipo meio boca, né? De que estou trabalhando aqui por direitos. Então isso cola, as pessoas vão lá e votam nele. No dia que surgir um parlamentar que diga que não vai mais lutar para aprovar nenhuma forma de lei, e sim para desmontar as leis prevendo direitos, vários direitos que já existem, e tentando diminuir o tamanho desse grande leviatã que é o Estado, ele não será reeleito. A grande verdade é essa. E a gente percebe que os tribunais também funcionam assim, até porque o tamanho descomunal do Estado é o que mantém os mimos e os privilégios do Poder Judiciário, do Ministério Público, das defensorias públicas. Se não fosse um Estado gigantesco descomunal, então não haveria a necessidade de se manter as realezas que estão em nosso serviço público. Eu falo em realezas, aliás, porque recentemente se foi divulgado que a nossa Suprema Corte, né, apenas um tribunal com 11 membros, consome mais grana do que a manutenção da família real britânica. Isso é realmente assustador para mim, mas ninguém se assusta com isso. Mas enfim, vamos lá, aqui a gente fala um pouco sobre tudo, né, dada essa introdução sobre o que eu penso de direito, de leis. Eu tomei conhecimento de algo que é um projeto de lei do deputado Júnior Amaral, PL, Minas Gerais. No caso, é um político dito conservador, e nada fez tanto mal, eu acho, à nossa sociedade recente, como esses políticos que acreditam que são conservadores e não sabem o que é o liberal conservadorismo. Na verdade, passam bem longe de saber disso, tanto que são políticos que se orgulham de dizerem, de afirmarem que aprovaram trocentas leis progressistas, né, que aumentaram o tamanho do Estado e que suprimiram ali liberdades individuais, liberdades familiares, comunitárias, e destruíram uma relação tradicional entre casais, homens e mulheres, e eles se orgulham disso. Ou seja, mas acreditam que são conservadores, né? Como é o caso, me parece, desse Júnior Amaral, primeiro por ser do PL, eu dei uma olhadinha na rede social dele, e achei ele lá ao lado do Bolsonaro, que é um dos políticos mais feministas da história de nosso país. E esse deputado, ele apresentou um projeto de lei que propõe extinguir a pensão socioafetiva. A pensão socioafetiva, ela vem pegando muito homem, né? Muito homem avisado e muito homem também desavisado, mas eu acho que nos dias de hoje já dá para ficar avisado sobre isso. Eu sou contra esse tipo de projeto, eu explicarei por quê. Porque a pensão socioafetiva ela foi criada por nossos tribunais para penalizar homens, né? Fazer caridade com o chapéu alheio. O homem conhecia uma moça com a prole,
passava um tempo com ela e depois tinha que manter um bom padrão de vida para aquela prole, porque ele teria acostumado aquelas criancinhas, aqueles pimpolhos a uma boa vida com o salário dele, e talvez também porque haveria ali a questão, como o próprio nome diz, né, de afetividade. Embora afetividade é o que ninguém discute, né, as pessoas querem, a verdade é grana. Então se foi criando essa doutrina, essa jurisprudência, esses precedentes em nossos tribunais, e muita gente foi quebrando a cara, mas eu acho que realmente só cai numa dessa hoje quem realmente quer cair. Muita gente realmente levou no lombo, talvez de uma forma inocente, eu creio que sim. Agora, muita gente merece esse tipo de penalidade, porque eu vejo muito cidadão por aí que começa a namorar com a garota, ela tem um filho. Ele vive postando guri em rede social. Ele faz questão de olhar para a gente, como teve colega meu que já olhou para mim e disse: a filha de fulano é mesmo como se fosse minha filha. Foi mais ou menos isso. Como ele falou, é como se fosse uma filha minha. Eles apenas namorando. Então ele achava muito fofo, muito bonito, muito engajado, né? Fazer essas postagens, tirar fotos com a menina, dar uma alavancada ali em sua rede social, como se fosse o cara que representa uma presença paterna na vida daquela garota que estava abandonada pelo pai biológico. Então depois ele toma o pé na bunda e a mulher vai lá, né, e diz: eu quero agora arrancar um dinheirinho seu. Você estava aqui se aproveitando, você não estava se aproveitando, não estava dizendo que era como se fosse um pai para a minha filha, vamos arrancar uma graninha sua, e consegue. E é muito merecido, cara. Tem uma expressão por aqui que se diz: é muito bem empregado. É muito bem empregado que isso aconteça com todos os homens que se envolvam com mulheres que já possuem prole, cara. Informação não falta nos dias de hoje. Aí muita gente pode dizer assim: mas qual o seu problema com essa lei? O meu problema com essa lei é porque isso aqui é pegadinha de malandro. Se isso se tornar lei, né? Vamos supor que isso aqui, por enquanto, é um anteprojeto de lei, ou já é projeto de lei, que isso aqui vingue. Pegadinha do malandro. Então, muitos homens que antes estavam informados dos perigos da socioafetividade, eles podem pensar: agora tem uma lei que me protege. Não, porque essa lei ela passará pelo crivo do judiciário. E no método difuso, isso já te pega. O que é o método difuso? Não precisa a constitucionalidade disso aqui ser questionada sequer no Supremo Tribunal. Já na primeira instância, você discuta a constitucionalidade dessa lei. Então alguém olha o processo e diz: eu acho que essa lei é inconstitucional, eu vou te condenar ao pagamento de uma pensão socioafetiva. Você já é uma pegadinha do malandro. Então isso irá se repetindo nas varas de família do nosso país. E um dia chegará no Supremo, certamente, né? Nossa Suprema Corte dirá que também é algo inconstitucional. Isso se uma lei assim passar, porque eu acho muito difícil que parlamentares endossem uma lei dessa, porque a maioria do eleitorado é feminino. Então a maioria do eleitorado não iria gostar de uma lei assim. Eu já falei aqui antes uma vez, né? Toda mulher é feminista. As conservadoras são feministas, as liberais conservadoras são feministas. Porque ninguém abre mão de direitos. Ninguém, em sua sã consciência, no gozo de suas faculdades mentais normais, abre mão de direito. Então as mulheres não estão abrindo mão dos seus super direitos. Todas elas, no final, são feministas e devem ser, se estão dando direitos, né, de mão beijadas para elas, por que não colher? Falei aqui até anteriormente que isso é um problema masculino, na verdade. As pessoas gostam muito de focar em mulher, mas quem empoderou as mulheres dessa forma, onde elas detêm direitos, né, que nem crianças, direitos e privilégios que nem crianças e nem idosos possuem, foram os homens que começaram com isso lá atrás e que estão aí fomentando isso ainda hoje. Se você der uma olhada em projetos que tramitam em nossas casas legislativas, vocês verão que a maioria de projetos absurdos que empoderam ainda mais essa insanidade mulherística é de autoria de homens que querem engajamento, que querem voto feminino, que querem destaque, principalmente em mídia e rede social, mesmo que é o custo do colapso de nossa sociedade. Enfim, gravei este vídeo para falar um pouco sobre direito, né? Direito, lei, o que é que eu penso de direito. Eu não acredito em direito enquanto justiça. Direito é apenas um conjunto de normas. Tenho muito medo da criação de direitos, de novos direitos, porque todo direito vem acompanhado com infinidade de deveres para as demais pessoas que não estão sendo detentoras desses direitos. Então se faz ali a demagogia, né? O fisiologismo politiqueiro,
e no final acaba sobrando para quem está aí na labuta, ralando, sofrendo, pagando imposto, sustentando pessoas como eu. É assim que funciona. Você tem um pouquinho do Miguel Reale, né, figura pela qual eu tenho muito apreço, Gofredo Telle Júnior, e queria chegar nesse ponto, pensão socioafetiva. Eu tenho muito medo que uma norma assim passe, porque ela deixará muitos homens em um estado de pegadinha, né, a pegadinha do malandro. Então o cara estará ali se sentindo segurado, tem a lei que foi de proposta do deputado fulano de tal, então eu estou aqui seguro. Então o cedo ou tarde ele recebe uma notificação, comparece ali às primeiras audiências, faz a sua defesa, invocará a lei, e no controle difuso de constitucionalidade, já na primeira instância na vara de família, será dito que essa lei é inconstitucional. Então esse cidadão estará, ó, ferrado, e merecidamente, é o que eu digo. Homem que sai por aí achando muito fofo, muito lindo, pegar mulheres com crianças e ficar usando essas crianças, postando em suas redes sociais, levando para tomar um sorvetinho, dizendo por aí mesmo que se fosse, né, mesmo que fosse minha filha, merece se ferrar mesmo, cara. Aí os outros que não fazem tudo isso merecem se ferrar também, porque a informação está aí e só não colhe quem não quer, né? As pessoas passam tanto tempo, gastam horas por dia navegando em stories, Instagram, andam com um supercomputador na mão, né? Telefone celular, para mim, eu gosto de ver um telefone celular como um supercomputador. Me lembro de quando eu tinha 15 anos de idade, com o meu K62500, com os meus disquetes ali que sempre davam erro na leitura, onde não cabia nenhuma fotografia, né? Era o que? 1.4 megabytes, com aquele nível de processamento de dados pífio. Eu tinha que acessar a internet de madrugada para utilizar, né, fazer uso daquele pulso único da operadora de telefonia no modem de 56 kbps por segundo, e não chegava nem a metade disso. E hoje o cara tem um supercomputador na mão, às vezes até aqui, né, no pulso, um smartwatch, né, e o cara não quer ter acesso à informação, é o problema dele, tem que se ferrar. Então ele terá acesso à informação quando ele se ferrar e sentir no bolso. É assim que ele aprende. Enfim, cuidado com esses deputados conservadores que se mostram como grandes salvadores aí de problemas que afligem uma boa parte da população, porque eu acho que eles estão bem longe de saber o que é o liberal conservadorismo. Cuidado com esse projeto de lei, se isso passar, não acreditem, porque é pura pegadinha do malandro, e no final das contas é aquilo que vale, é autopreservação, cara, se autopreserve muito, muito desse mundo insano em que vivemos. Eu acho que foi Cícero, né? Cícero falou sobre isso, que quanto mais próximo do colapso uma sociedade se aproxima, mais esdrúxulas se tornam suas leis e as decisões de nossas cortes judiciais, né? Então eu acho que a gente, cada vez mais eu vejo também, um dos indícios de que estamos perto de um grande colapso é quando eu vejo tudo de esdrúxulo que vem acontecendo no âmbito de nossos poderes que deveriam ser legítimos, idôneos e de confiança. Enfim, aqui neste canal a gente fala sobre tudo, né? Então, por que não falar sobre isso? Eu vi que havia muita conversa aí sobre pensão socioafetiva, olhei essas notícias sobre esse projeto de lei, um anteprojeto, e assim que eu bati o olho, por minha experiência, eu digo, é pegadinha do malandro. É melhor que isso nem passe, porque se isso aqui passar, tenho certeza que será pior. Muitos homens se sentirão seguros, muito seguros, e tomarão no lombo, porque constitucionalmente isso aqui será questionado já na primeira instância, né, do controle difuso de constitucionalidade. Vou ficando por aqui, grande abraço a todos e até a próxima.